Boa noite! Sejam todos bem-vindos para mais uma live da série aí, no nosso pré-lançamento do livro Mulheres Transformadas para Reinar. E hoje vamos receber aí 3 coautoras, junto comigo 4, que também vão poder compartilhar um pouquinho das suas histórias aqui com você que está chegando aqui agora. Eu já peço que você já compartilhe, ó, já está entrando aqui as nossas coautoras. Seja bem-vinda, Vânia, Lilian, vocês que estão aí participando do projeto, a Vânia, a Pinho, e já vou convidar vocês. Antes disso, vamos compartilhar essa live, porque é muito importante para que chegue a mais pessoas que estão também aí querendo fazer os seus livros, né? E também entender um pouquinho o que é essa questão da coautoria. Porque nós fazemos o livro solo, né? Que a gente pega lá o livro e escreve a nossa história, a nossa autobiografia, biografia. A gente coloca ali conteúdos de transformação e demora um pouquinho mais, mas ao final a gente tem aquele livro com o nosso nome, tudo certinho. Já a coautoria é quando você coloca mais de um autor, e aí no nosso caso aqui são 15 coautoras, então o nosso conteúdo é voltado para as mulheres, mas significa que também podem os homens estar lendo esses livros, até porque nós precisamos entender, né, um pouquinho mais sobre esse universo feminino. Quero que você confirme comigo se está tudo bem, se o áudio está bom, se a imagem está boa aí, se a transmissão está tudo ok, para a gente também já ir convidando as nossas coautoras desta noite, que estarão compartilhando com você que está chegando aqui e com você também que vai assistir depois essa live no gravado. Então vou compartilhar, seja bem-vinda, Edi, querida. Vou compartilhar aqui com os meus contatos, faça você também isso. É uma forma de nós transbordarmos esse conteúdo. Lembrando que toda essa semana estaremos fazendo live às noites, né? E trazendo um conteúdo mais rico que o outro. Por quê? Porque um conteúdo vai complementando o outro. Essa é a nossa ideia. Esse nosso livro com 15 coautoras, 15 mulheres, 15 escritoras, empreendedoras, mães, mulheres sim que estão aí lutando sim por seus direitos, por seus tempos, né? Para ter aí esse tempo de qualidade, vida com família. Tudo isso nós estamos aqui, né, vivendo, transformando umas às outras com o nosso tempo da escrita, esse tempo que também Deus fala muito com a gente. Estou aqui compartilhando com mais pessoas. Peço que vocês também façam isso, tá? Enviem para o máximo de pessoas que vocês puderem, porque esse conteúdo não pode ficar parado em nós, precisa ir longe, muito longe. Deixa eu ver quem mais está aqui nessa live para a gente também convidar. Deixa eu ver aqui, já vou chamar vocês aqui, viu? Deixa eu ver quem já tá aqui, a Patrícia também participou com a gente ontem, seja bem-vinda, querida. Vamos aqui chamar as nossas convidadas, então a gente vai quebrar o sigilo, né? Como a Dani falou aí no depoimento dela, né? Vamos aí ver o que essas mulheres maravilhosas têm para contar um pouquinho para vocês. Vou chamar vocês aqui, para vocês irem entrando. Aqui, quem mais está entrando também, deixa eu ver. A Andréia maravilhosa e a Vânia. Vem aí, chegou o convite para vocês, qualquer coisa vocês me chamam aqui também. Vamos ver quem vai entrar primeiro e vai entrando devagarzinho. Ei, Vânia Pinho, querida, já entrou? Deixa eu ver quem mais já recebeu o convite também para entrar aqui com a gente. Qualquer coisa dá um alô aqui que eu já estou chamando vocês. Deixa eu ver quem mais já está entrando. Ai, as duas Vânias, né? Até a Vânia falou, nossa, como que pode? Deu certinho, né? Ontem tinha duas Danis. Até eu comentei com meu esposo, eu falei, não tem como não ser um dia ter duas Danis, porque eu vou estar participando todos os dias, então não tem jeito, né? Mas duas Vânias no mesmo dia também foi muito interessante. Seja bem-vinda, Andréia, querida! Quero receber vocês com muito carinho. Quero que vocês confirmem para mim como que tá a imagem, o áudio, aí se está ouvindo bem, tá? Qualquer coisa, vocês falem aí no chat para mim, para a gente ir se combinando aqui, tá bom? Então, eu quero começar rapidinho me apresentando, né? Me chamo Daniele, eu moro aqui no interior de São Paulo, numa cidade chamada Cesário Lange, e a gente começou aí nesse percurso em 2021 a escrever os livros, a entrar em contato com pessoas que escreviam livros, e desde lá eu não parei de transbordar, de ajudar pessoas e trazer pessoas para esse universo. E essas mulheres maravilhosas participavam aí do nosso projeto de Mulheres Transformadas, que a gente fazia ali reuniões toda semana, então cada uma contava um pouquinho da sua história e palestrava, destravava. Inclusive, as 3 aqui já palestraram lá. Então é muito legal porque essa participação trouxe de fato a união, inclusive a Andréia vai falar bem sobre isso depois,
no capítulo dela que fala sobre a unidade, né? Então eu queria que vocês também se apresentassem e falassem de onde vocês são, aquilo que vocês também executam no profissional, que é muito interessante, além da escrita de livros, porque vocês são escritoras e agora autoras e coautoras, né? Algumas já têm livros, então eu quero que vocês comecem, que está na minha primeira tela aqui. Seja bem-vinda, querida. Boa noite, meu nome é Vânia Pinho, sou aqui de São Paulo, né? E estou aqui participando junto, né, com as Mulheres que Transformam. Está sendo uma experiência, porque eu sou nova, né, para estar sendo palestrante agora, né? Estou com meu livro aí, Escravo ou Rainha, e está sendo uma experiência assim surreal, né? Assim, com a Dani, e cada um com aquela parte da sua história, porque cada uma se expressando da sua forma, da sua maneira, e cada história, porque o que eu acho lindo é a unidade de cada um com o seu particular, né? Porque eu falo que você é única, então cada um tem a sua linguagem, cada uma tem a sua forma de expressar, e cada uma tem para a pessoa certa, tem um endereço certo para cada uma, né? Que nós todos temos uma história, né? Tem umas pessoas que têm aquela história, eu tinha uma história triste, agora eu estou contando uma nova história, principalmente para mim mesma, né? E então essa aí é a minha parte. Eu sou adoradora, primeiramente, né? Aquela adoradora que está ali, amada, filha amada, principalmente ainda do pai. Eu sou empreendedora, agora escritora, palestrante, trabalho com mulheres em casa de reabilitação. Foi onde que eu coloquei os pés ali, que surgiu, aí está a escrita, porque a escrita primeiro veio para mim. Então, isso é libertador. E juntando com outras escritoras. Então, isso está mais ainda, porque foi assim, terminando já para o lançamento e já casei junto com vocês. Fiz essa parceria que está sendo assim surreal, assim maravilhoso. É o que a Dani está falando desde a live, pela escrita, que a gente acaba escrevendo um, já vai puxando o outro, e já estou vendo aí o terceiro aí para estar indo aí nesse segundo aí para a gente a todo vapor. Verdade, quando eu conheci a Vânia, ela já estava ali no processo, né, para finalizar o livro dela, e aí veio essa proposta da coautoria, e a gente encaixou ela também, né, e aí até uma forma de divulgar um pouquinho mais o seu livro, aí a gente acrescentou algumas tarefas também, então foi muito interessante, né, e você rapidinho falou, não, eu quero participar, tô dentro, então é uma mulher decidida mesmo, né, não pensou duas vezes e chegou ali, né, no finalzinho quase do projeto, a gente já estava É, concluindo ele, né, mas deu tempo de você participar. Então é assim mesmo, né? Porque às vezes é aquela história, né? Muitos são chamados, mas poucos são de fato aqueles que. Muitos são convidados, mas poucos são de fato aqueles que foram chamados, né? Então, até inclusive, eu sempre comento, porque meu segundo livro também foi em coautoria e era o chamado, né? Que é esse daqui. Então, o que acontece? A gente vem com isso. Tem o chamado. A gente lança as sementes. Nem todo mundo vai ter aquela terra boa para colher, naquele convite, talvez não é o momento e a gente precisa respeitar cada processo, né? Então você já estava ali engatilhando o seu livro, já veio dois, você nem imaginava que já ia ter dois ali numa sequência, né? Então olha como é rápido, né? Então, às vezes as pessoas falam assim, nossa, é tão difícil ter livro, mas se você está com dificuldade de fazer o seu livro, o primeiro livro, que é o solo, entra nesse projeto, às vezes fica até o custo, você viu que o custo ficou bem baixo, né? foi. A gente fez ali uma proposta inicial, porque para mostrar para as pessoas que é possível. Então, agora o que acontece? Agora a gente já começa a agregar mais valor, a gente começa a perceber que também tem as suas dificuldades, e aí a gente vai aumentando mais coisa também. Então, o projeto vai ficando maravilhoso. E aí disso vai criando novos movimentos, porque até eu expliquei para vocês nas reuniões, nas aulas, né? Isso não pode parar aqui. Vocês criam outros projetos a partir disso também vocês conseguem criar suas próprias coautorias, organizando também com outras mulheres. Não precisa ser 15, mas pode ser 5, 6, 3, né? Então aí vai depender muito, né? Então fica o projeto, ele fica muito, muito em conta e vocês conseguem sim ter um livro mais rápido ainda, né? Porque para você fazer o livro sozinho, sim, ele vai demorar um pouquinho mais, até você ter aquela ideia, tudo, né? Concluir de fato aquela quantidade de páginas. Então, às vezes, um capítulo vai fazer com que você já tenha aquela sensação que é possível, tá? Então,
Quero chamar também a outra Vânia, a Vânia Cat, maravilhosa, para se apresentar também. Seja bem-vinda, querida, tá aí no Guarujá, né? Então, se apresentem pra gente essa mulher animadíssima. Gente, quando a gente chega no ambiente e vê a Vânia, não tem como você ficar sem dar risada, não. É muita alegria para uma mulher só. Ô, Seja Dani, bem-vinda, querida. você me apresenta assim, eu já vou ficar inibida, hein? Já faz uma prévia, né? Ai, meu Deus. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Vânia Cat, né? Como a Dani já falou. Sou do litoral mesmo. Litoral de Guarujá, né? Litoral de São Paulo. Ai, uma cidade maravilhosa. E assim, proporcional à minha energia. Como eu sempre falo, eu sou assim mesmo, para fintechs, né? E aí eu vou falar um pouquinho de mim, de maneira bem centrada, para que vocês possam me conhecer, né? Que nós nos encontramos, eu digo assim, que nada é coincidência, nada é por acaso, tudo é providência. E aí, eu sou formada, eu sou pós-graduada em gestão de portos, ou seja, minha carreira profissional foi toda masculina, toda trabalhada na energia masculina, muito criada com o papai. E aí foi quando eu comecei a entender que eu precisava equilibrar isso. E fui buscar esse crescimento, fui buscar essa transformação, né? Porque a gente, quando visa família, quando visa casamento, a gente precisa dar uma equilibrada. E foi aí que eu comecei a buscar e conheci essas joias, conheci a Dani Soares, né? Que é a nossa mentora dos livros, que permitiu a gente estar aqui lançando o nosso primeiro livro. Isso é maravilhoso, vai ficar para sempre nas nossas memórias. Quando eu entrei nesse projeto, eu pensei no seguinte: eu entro ou não? Mas quer saber? O meu objetivo é deixar um legado. Eu pensava assim, será que eu tenho capacidade de escrever escrever um livro? Mas o meu objetivo é deixar um legado, uma história. E nada mais justo, nada mais lindo de que nós registrarmos a nossa história em livros, né? E foi a Dani que me destravou, nos encontramos aí nas nossas mentorias. E hoje sou mentora de mulheres, trabalho com mulheres na autoestima, envolvendo ali, né? Transformando a qualidade de vida, autoestima, energia, porque o pessoal lá na mentoria, nosso grupo da Jornada a Renascer, já me conhece pela energia. Assim como a Dani bem me apresentou. Lá vem a Vânia da energia. Então é assim que eu sou e estamos aqui hoje. Muito, muito feliz, grata, Dani, por essa oportunidade de estarmos aqui, lançando. E assim, só uma frase que eu quero deixar, né? Não tem para onde a gente correr, não tem para onde a gente olhar. De fato, novas pessoas nos levam a novos ambientes e novas ideias. Por isso que nós estamos aqui hoje, com esse projeto lindo, com esse sonho que para muitas é o sonho de vida. Para mim, eu não acreditava. Mas estou aqui, feliz da vida. E para nós, num conjunto só, é uma realização de um sonho. Obrigada, gente. Bora seguir, que senão eu falo até amanhã. Verdade. E a Vânia, a gente se encontrou na mentoria da Ana Luquini, né? Mulher Madura e Feminina. E a gente até participou ali junto com a mesma equipe e tal. Então foi muito interessante, porque nós estamos procurando a mesma coisa, a nossa feminilidade. Resgatar isso que, de fato, o mundo vem nos roubando o tempo todo, né? O nosso dia a dia, a nossa correria, tudo aquilo que nós temos aí também de crenças, né, da nossa infância, que tirou isso de nós. Então a gente foi ali naquele resgate, uma compartilhando com a outra, fizemos formatura, e aí a gente foi se encontrando, conhecendo, se conectando, e aí ela entrou para esse projeto. Inclusive a Vânia, quantas vezes eu converso com ela, sai conteúdos e mais conteúdos, já criei muitos reels, já saiu live das conversas com ela, até ela brincou que a gente conversa e vira um conteúdo ali no WhatsApp, códigos da né? intencionalidade, né, Dani? Foi. Os códigos da intencionalidade saiu de uma conversa com a Vânia e me liberou uma live, 40 dias de reels, então foi assim, surreal, né? Então isso não parou, né? Tem mais conteúdo ainda pra gente extrair. Então o conteúdo, ele é assim, né? Às vezes você fala assim, nossa, eu preciso contar uma história minha, né? Mas às vezes você conversando com outro, surge um tema que te atrai para escrever. Então existem muitas maneiras de escrever livros e hoje você está aqui nessa live e tem essa oportunidade de conhecer a história dessas mulheres que sim, começaram a escrever, começaram a tirar o que estava dentro
e que Deus colocou dentro delas e que elas possibilitaram que você, que está aqui na live, você que vai estar, inclusive, adquirindo o nosso livro, tem essa possibilidade de beber desse conteúdo, de absorver isso daí e também aplicar na sua vida. Porque lá, gente, tem tarefas. E muitas tarefas, inclusive. Só do meu capítulo tem 10 tarefas. Só que não são qualquer tarefa, são tarefas para você ser provocado, para você escrever livros, para você também entender um pouquinho sobre você e buscar, né? Porque a gente fala que a escrita do livro, às vezes a pessoa escreve, mas ela também tem que fazer pesquisas, né? Buscar algumas referências, se possível, porque para fazer um embasamento daquilo que você fala. Isso, inclusive, fica um texto bem atrativo. Mas isso você vai adquirindo com o tempo, né? Não que seja necessário já de imediato, tá? Então, tudo isso a gente vai aprendendo nessa mentoria, nas aulas. Inclusive, existe muito conteúdo gratuito ali já no meu perfil. Eu lanço muitas ali, muitos tesouros, muitas chaves, que eu sempre falo, códigos, né? Que você já tem condição de escrever. Basta, de fato, que você tenha um papel ou um caderno, que eu acho preferível, porque a folha você perde, né? Uma caneta e você, de fato, olhar por o papel e começar a escrever, que dá super certo. Vamos chamar a Andréia Coutinho, maravilhosa. Ela estava desde o comecinho, ela nasceu com a gente ali no projeto. Quantas vezes a gente estava ali nas reuniões, ela viu o meu destrave, ela entende um pouquinho do que eu destravei naquele grupo e a gente foi ali se percebendo, uma ajudando a outra, uma provocando a outra também para a gente poder extrair o nosso melhor. Também palestrou ali. Quando começou a falar, eu falei, essa mulher tem muita sabedoria. Então a gente precisa provocar um pouquinho mais para sair mais conteúdo ainda. E ela já, inclusive, tem mais livros também, que eu quero também que ela fale um pouquinho sobre isso, né? Então, se apresente, querida Andréia. É um prazer ter você aqui. É um prazer que você tenha participado desse projeto. Você, sim, foi ali no comecinho com a gente do projeto e foi muito legal de você ter aceitado esse desafio. Seja bem-vinda. Obrigada. Boa noite, Vânias. Boa noite, Dani. Boa noite a todos que estão aqui. E realmente, desde fevereiro, né? Foi um grande destrave, né? A gente começou ali, eu lembro da Cláudia dizendo assim que a gente estava vivendo a barreira do terror. Todo mundo sem saber o que queria e, de repente, tudo foi nascendo, né, Dani? Foi dando a oportunidade para todo mundo palestrar ali, sem mesmo saber, tendo a oportunidade de dar o primeiro passo, de lançar a primeira semente. E a gente foi sendo transformado, verdadeiramente é o nome do livro, Transformadas para Reinar, né? Reinar quem? Reinar a gente mesmo. Reinar esse medo. Primeiramente. Reinar esse medo que a gente sentia de quê? De ser quem nós somos. De ser isso daqui, olha. Eu, você, Dani, ela, Vânia. Embora seja Vânia também, mas outra Vânia. Uma Vânia com uma outra essência. Então a gente aprendeu, né? Isso, a extrair de nós aquilo que era de mais importante. Então, desde fevereiro também saiu mais dois, né? Meus dois primeiros livros, que foi o Método Chaio, que foi o que eu palestrei. E até então eu não tinha coragem, né? E quando eu palestrei ali para vocês, eu falei, tá na hora, né? Então ele se transformou num e-book, que é um método, né, com as palavras, e o porquê não conseguimos, o inverso, né, da sabedoria, para que as pessoas possam seguir o passo a passo ali e encontrar. E também a história, né, da mulher por trás da janela. Quando a gente está perdida dentro de nós mesmos, com as nossas questões, com os nossos medos, com os nossos achismos, com aquilo que nos prende do passado. Então, esse outro livro também é muito grandioso e eu falo que foi um destrave para mim também. E concluindo, né, com você, Dani, chamando lá no meio do ano, né, e me trazendo a oportunidade de ter primeira vez um livro impresso, né, para que eles possam realmente visitar a casa das pessoas em papel, em folhas, né? Eu falo que a gente foi bem oportuno porque a gente está vivendo o mês Janeiro Branco, né? Eu sou psicanalista cristã e o mês do Janeiro Branco é aquele mês onde a sua folha está em branco. Mas a nossa folha já está escrita, já está colorida. Desde o ano passado nós já estamos pintando, né? Então a importância da gente ter a coragem de colocar para fora aquilo que a gente não acha que é importante, mas que com certeza pode mudar a vida, né, de tantas pessoas. Então, quero te agradecer, Dani,
agradecer aquele grupo que foi um verdadeiro destrave. Dani, você também, né? Outra pessoa maravilhosa. Quanto crescimento, né? Quanto crescimento. Uma menina que se tornou essa mulher transformada aqui, reinando. Reinando e dando ordens aí, né? Para que as outras também cresçam. E quando você disse assim, o livro tem muitas tarefas, eu quero dizer assim, o livro tem muitas atividades para você ativar a sua ação. Para você que vai comprar, né, o livro, para você ativar aquilo de melhor, para você se encontrar, para você se entender. Então, são atividades poderosas que vão fazer você tirar isso de dentro de você. Então, é muito maravilhoso participar desse projeto com vocês, mulheres maravilhosas. É isso mesmo. A Andréia, nossa, eu lembro ela ia fazendo ali com a gente, sabe? Participava de todas as reuniões, né? Era difícil a gente ter uma reunião e ela não participar. Então ela tá desde o começo. Eu lembro que a Cláudia que abria a sala, né? Depois eu também comecei a abrir, comecei a destravar, tinha dia que eu abria sozinha. Eu falei, nossa, né? O meu desafio maior era a exposição mesmo, né? E aquilo foi me ajudando, foi me lançando também para poder fazer mais lives, para poder participar, aparecer mais, né? E aí eu fui percebendo que aquilo não era assim tão difícil como aquilo que eu imaginava, né? Porque a questão do relacionamento é bem complexa. Mas se você está ali enfrentando, você vai ali se desafiando, você vai percebendo que tem meios para você estar ali. Então você vai também descobrindo que o outro tem a maneira dele de ser, né? Tem o jeitinho dele de contar algo, tem o tempo de maturação dele, né? Então cada uma ali que estava participando teve essa oportunidade de experimentar isso. E eu lembro que eu falei assim para a Cláudia, a gente precisa eternizar esse grupo, né? Fazendo um livro, né? Ela não está nesse projeto com a gente, mas acredito que nos próximos vai poder participar. Mas foi, assim, uma chave muito importante para a gente. Porque na minha primeira mentoria, né, que a gente começou lá em 2021, a Cláudia participou com a gente também. E depois a gente foi tendo essas ideias, né? E, na verdade, o nosso grupo se chamava Seja Fonte de Luz. Depois foi para o grupo VIP, né? Mulheres Seja Fonte de Luz para Mulheres. E a gente foi diminuindo. Aí chegou no final, eu falei, eu vou mudar porque a gente já está mudando o nosso propósito. Mas aí ficou um pouquinho mais curto também. E já trouxe também junto com o título do livro. Então ficou muito interessante. E a gente vai mudando também de fases, né? Para mostrar que a gente teve essa transformação. Inclusive no livro eu falo sobre isso, sobre essa mudança dos nomes do grupo, né? Para a gente poder também deixar um pouco mais esclarecido isso. E ficou super interessante. Bom, agora eu quero que vocês falem um pouquinho do capítulo de vocês, que está super interessante. Inclusive, é os capítulos que eu mais lembro, eu acho. São, assim, mais rápidos da minha mente, né? O da Andréia é a unidade, né? O da Vânia Pinho é a escrava ou rainha, inclusive é uma pergunta que ela faz para você. E da Vânia é empreendendo com amor. Então, eu lembro rapidinho, porque os nomes ali que estavam ali mais práticos para mim, né? Mas todos eles são títulos muito preciosos, com conteúdos ali que estão surreais. Dá em torno mais ou menos aí de 10 páginas cada capítulo. Então tá muito legal. Então eu quero que a Vânia Pinho comece falando aí o que seria essa pergunta que você fala, escrava ou rainha. Inclusive é um capítulo bem forte, né? Que você vai ler e vai passar por uma transformação ali. E ela provoca você no texto. Então você vai sentir cada letrinha que tá ali, né? Cada parágrafo você vai sentir. Então eu quero que você fale um pouquinho também do seu capítulo. Não fale tudo, né? Porque senão o pessoal não compra o livro, né? Mas Verdade. quero também que você fale também das dificuldades que você teve com a escrita, né? E como que foi o seu processo de extração, né? Assim, para a gente poder entender também, para mostrar para essas pessoas que estão aqui hoje com a gente como é possível extrair algo que está dentro de nós e que muitas vezes não acreditamos, mas precisa expor, precisa extrair, precisamos escavar. Isso depende de nós. Então, eu quero que você fale um pouquinho, Vânia. Como eu vou estar expressando? A minha irmã, ela falava assim para mim, Vânia, a sua história dá um livro, né? Porque ela me acompanha desde pequena, então eu passei uns processos que todos nós passamos, né? Desde a infância com os pais, e a gente entende agora, né? Depois que a gente passa o processo, né? Que primeiramente a gente acaba procurando culpados. Mas, na verdade, quando a gente
descobre, quando a gente passa ao processo que eu tive que passar o processo antes de escrever esse livro, 2 anos, processo do autoconhecimento, que esse é o mais importante. E nesse processo de 2 anos, né, foi quando eu entrei no autoconhecimento das emoções, né? E esse processo de autoconhecimento, a dar nome, né, às emoções, porque até então a gente coloca estresse, mas você precisa verdadeiramente dar o nome a cada emoção que a gente está sentindo no momento. Então, esse prisionamento que a gente acaba acarretando ali desde o nosso processo, né, desde o nosso nascimento, né, porque tudo começa ali, porque nós todos somos vencedores, né, de tantos espermatozoides você conseguiu ali e chegou, porque você tem um propósito aqui, né, até você passar e compreender esse processo, né? Você vai ali relutando, vai entrando em vários conflitos, até para você entrar no seu propósito. Então, tudo que a gente passa é para a gente chegar agora em concordância, porque, primeiramente, a gente acaba procurando fora aquilo que está dentro de nós. Está tudo aqui dentro, as respostas estão tudo aqui dentro. Só que você vai passando por esses processos, você vai ficando nos prisionamentos que você nem sabe. Você acaba sendo escrava sem você entender e compreender e ter esse conhecimento. Então, às vezes, acontece coisas para você buscar ajuda, né? Porque você ali nas suas emoções, você tem que ser vulnerável. Só que o seu eu, você não quer ser vulnerável. Você já entra ali, o que é que vão pensar de mim? Não, eu sou forte, eu sou mulher de ferro. Só que você não é ser vulnerável, querida. Você é vulnerável. Então, até o momento que eu tive que me confrontar com essa verdade, por buscar umas ferramentas, passar por terapia, passar por uns processos que a gente não quer, você fica relutando. Eu relutei 2 anos. E depois de ter passado esse processo, foi onde surgiu essa obra, Escrava ou Rainha, quem é você? Porque eu tinha esse conflito dentro, pensando que estava livre, só que eu não estava livre. Então, ali, escravo de codependência, né, de você ali estar dependendo, né, dali aonde você chega no ambiente para você estar sendo aceita. E quando você verdadeiramente você está sem sua identidade, nada na sua vida vai, nada flui. Não flui nos negócios, não flui em nada. Você fica ali, é como se fosse os picos e vales, né? Você literalmente vai ali e você fica. O ruim é quando você fica lá embaixo no vale e você não consegue. Como tem muitas, né, que verdadeiramente, né, está decepcionada com ela mesma. A verdade é essa. Eu estou decepcionada. E quando você chega nessa, você já não acredita em nada, né? Você passa um processo de não acreditar em nada e muitas, né, vão ali para a bebida, vão ali para as drogas, vão ali, né, vão se acorrentando, porque um abismo vai puxando outro abismo. Então, quando surgiu essa oportunidade que uma amiga me ajudou na escrita, e foi uma oportunidade e que ela, né, ajuda e tudo, ela falou assim, qual vai ser o tema? E veio ali nítido, Deus deu ali nítido para mim. Por quê? Você estava na escravidão e agora você está agora governando. Então, mais do que você ter a vivência, você passar e você poder falar e poder ajudar outras mulheres. Mas para isso elas têm que querer, porque tem muitas que não querem ajuda. E Deus nos dá o livre-arbítrio para poder escolher. Você que faz suas escolhas. Você quer pegar na mão de algumas, você quer chamar, só que
para elas tá bom lá no quentinho, né? Para elas tá ótimo lá. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Tá tudo ótimo. Então, a minha escrita foi assim, em 8 meses, né? E depois foi logo que eu encontrei para a gente poder estar fazendo coinonia junto com as outras, né? Que eu achei maravilhoso, estava bem quente. Veio um outro para falar assim, Dani, eu quero esse, que esse está muito fresco para mim, está muito vivo. Eu fiquei ali com ela naquela. Não, Vânia, você tá. Eu falei assim, vai ser esse. Esse ainda não teve nenhum lançamento, tá tudo muito fresco, tá tudo. Eu estou vivendo isso e eu quero, eu sei que vai ficar ainda muito tempo, assim, e o bom disso tudo é o quê? Que você está ali fazendo essa semente, você está dando sem estar com aquela expectativa de ter retorno, porque vem automaticamente, entendeu? Principalmente quando você ouve os depoimentos e cada um chega assim, isso falou comigo, olha, aquele assunto tal, então isso, gente, é uma coisa assim que você fala assim, que libertador, você pensa que o capítulo vai falar, mas ele vai falando em particular com cada mulher, cada um sabe ali o que passou. Então, o meu livro é o quê? Um livro de cura e de transformação. Aí ele me colocou junto com essas outras mulheres para transformar mais e a gente, né, sacudir o mundo, porque a gente vai sacudir o mundo, porque vai vir mais escritoras ainda. Porque agora é o quê? Elas vão sentir, falar assim, elas conseguiram, por que eu não consigo? Não é isso? É bem isso, gente. Então, quando você dá o primeiro passo, depois você quer dar o segundo, você quer dar o terceiro, e eu falo assim para você, você tá com medo? Coloque a fralda e sai andando, porque é libertador, entendeu? Você vai sentir dar friozinho na barriga, porque toda vez que a gente vai aqui, a gente sente frio na barriga. A gente fica com medo, entendeu? Porque ali o passado, você vai mesmo? Olha o que, só que assim, o seu passado não interfere no seu futuro, porque o nosso futuro está intacto, né? Porque tem uma nova história. Só que você tem que plantar agora, para estar maravilhoso. É agora, é aqui e agora. Então é isso. É libertador isso quando você começa a se escrever. E o interessante é que você fica ali escrevendo o tempo todo, você fica ali ouvindo. E eu tenho até uma coisa aqui para poder falar. A Dani fez uma live no começo bem no começo do ano, que ela falou assim, gente, eu estava sem tempo. E quando ela pegou aquilo dali para falar da escrita, eu falei assim, Dani, foi surreal, porque eu fui assim, super assim, ativada. Foi uma coisa assim que ela falou assim, que estava sem estar ali fazendo a live, que ela estava se estacionando, que ela sentou ali, é agora que vai sair a live. E ali foi altos insights, gente. Então é assim, porque nós ajuntamos como um corpo, cada um ali com um braço, outra perna, e cada ali vai acrescentando, e ali cada um tem a sua função. Então o meu é de cura, bem cura interior, e tá aí que você queira assim, o meu é coisa lá, assim, muito, como as outras também que eu estava pincelando, estava ali lendo, falei, gente, cada uma assim que é forte, é forte. Eu falo para vocês que cada uma tem uma história muito forte. E é isso. Está sendo assim uma coisa assim de assim surreal para mim. Isso que a Vânia falou é tão interessante, porque quando eu estava ali no processo da revisão, a minha primeira leitura eu tive um impacto, na segunda eu tive outro impacto, na terceira eu fui arrebatada quase na leitura, porque é muito forte. Então, às vezes você fala assim, nossa, parece que não mexeu tanto comigo. É naquele dia. Retoma a leitura no outro dia e lê de novo. Se fosse assim, a gente não leria a Bíblia mais. Leria só uma vez e acabou, né? Você pode ver, toda vez que você lê, você vai ter uma transformação nova. E isso que ela falou também, muitas mulheres sim, elas não querem mudar, não querem ser transformadas, não querem mexer ali no quentinho, né? Então isso é desafiador para nós. Então por isso que eu falo também, eu respeito esse processo, eu sei que nem todo mundo está ali, não é questão de estar preparado, mas é que ela não quer mesmo naquele momento, a gente precisa respeitar. Mas vai chegar um dia que ela vai assim, agora eu quero, agora é para valer. E aí ninguém segura mais essa mulher. Né? Então, o interessante também, toda vez que a gente começar algo, nem que vai devagar. Estamos plantando ali, semeando, mas não parar.
né? Eu sei que tem gente que nunca fez live e às vezes faz live e depois para, ou até faz uma semana de lives, depois fica um mês, 3 meses sem fazer lives. Faz uma por semana, tá ótimo, mas não fica sem fazer. E eu fiquei um tempinho sem fazer agora, tanto de correria que eu tava, e eu falei, tá errado, vou fazer minha live, vou ali arrepiar, né? E, gente, como Deus fala com a gente na live. É assustador. Quando a Vânia ia falando aqui, veio tanta coisa para eu falar. Eu falei, Senhor, mas o Senhor que conduz, né? Vai conduzindo o que eu preciso realmente refrisar no que ela falou. É muito forte. Então, fazer lives, escrever. Quando você escreve, Deus está com você presente em cada momento da escrita. Por isso que a gente chora, inclusive. Tem esse processo. Toda vez que eu escrevo, eu choro. É impossível você escrever sem chorar, né? Mas talvez você fale assim, era tão simples, né? Tô aqui escrevendo, não tô chorando nada. Vai por mim, você vai chegar no momento que você vai alcançar as profundezas da sua alma e vai sair aquela escrita que nem você vai reconhecer, porque não é deste mundo. É de fora, de um lugar que a gente nem conhece ainda, né? A nossa morada eterna. Então é muito forte escrever, é muito forte você estar aqui encarando o digital, porque a gente está usando um recurso que a gente tem e alcança mais vidas, vai mais rápido, né? Antigamente a gente não tinha esse recurso. Então era tudo mais dificultoso, inclusive as cartas, né? As cartas tinham seu efeito, chegavam até o seu destino e transformavam milhares de vidas. Imagina agora, a gente podendo fazer vídeos, podendo aqui estar olhando os rostinhos, vendo cada comentário que eu vi, que tem gente aqui nos Estados Unidos também, gente de fora aqui, nos acompanhando, nos prestigiando. E é muito importante que a gente alcance, tá vendo? A gente precisou sair da nossa casa? Não. Mas a gente está conectada. Nosso coração se conecta a partir do momento que você se posiciona. Peguei esse código aqui agora, pegue para vocês também. Então a gente precisa se posicionar. Essa conexão, a gente usa a conexão da internet, mas a primeira conexão é com Deus através do nosso coração. A nossa alma está ativada ali com o Senhor. Deus está o tempo todo falando, mas a gente finge que não escuta. E eu também estava assim numa época que eu não sabia que podia escrever livro, mas também deixar um legado, assim como a Vânia falou, né? E aí eu não sabia que era pela escrita, mas um dia ele falou, você é minha escritora particular. Eu virei do lado e falei, o quê? E agora eu tenho a missão de escrever, não posso parar mais. Eu estava amamentando, né? E eu recebi esse chamado. E naquele mesmo momento, eu peguei o meu celular no bloquinho de notas, porque eu estava amamentando, o celular estava perto e não tinha como escrever no momento. Eu comecei a escrever frases. Frases essas que o Senhor já me falava antigamente e eu achava bonito e não anotava. Ou seja, eu perdi aqueles códigos. A partir do momento que eu comecei a escrever, eu comecei a entender um dos meus propósitos, que era a escrita. E através da escrita alcançar novas vidas. Quero que a Vânia e a Cat falem um pouquinho também desse maravilhoso e também tem um histórico aí no capítulo dela que vocês vão se divertir também aí, né? Foi bem interessante, ela deu aí fez a sua desenvoltura no texto, que foi muito bacana. Ela também faz várias provocações para você no texto, aí para você se transformar também. E ali ela fala de empreendedorismo, empreendendo com amor. Quero que você fale um pouquinho também dos desafios, das dificuldades que você teve também, o tempo que você utilizou para escrever, como que foi esse processo. Quero que você partilhe um pouquinho com todo mundo que está aqui. Inclusive, eu peço que vocês compartilhem essa live. Eu tô achando que 14 é pouco, gente. A gente pode chegar a 1.500 rapidinho se vocês compartilharem. Eu já tô vendo aqui, ó, 1.400, 1.500 pessoas. Então, compartilha, porque agora vai explodir aqui o nosso Instagram. Pode falar sua parte aí, querida. Empreendendo com amor. Tô até esperando, bora esperar para esse pessoal entrar, porque, gente, olha, é muita riqueza aqui nessa live. Então, bora compartilhar, dar coraçãozinho, que a gente, quando compartilha, a gente só tá ajudando a transbordar, né? Então, vamos falar. O meu capítulo, sim, é Empreendendo com Amor. Eu venho aí, como eu falei no comecinho, eu venho aí de 16 anos de carreira profissional, né? Profissional de CLT, de trabalhar sempre para alguém, em empresas, né? Empresas conceituadas da minha cidade. Já trabalhei na prefeitura da cidade, enfim. Mas o que mais me causou, assim, uma questão, um pensamento, um questionamento dentro de mim, foi o seguinte: quando eu virei mãe, quando eu me tornei mãe, na verdade, eu pensei o seguinte: como que eu vou continuar trabalhando? E quando eu trabalhava, eu sempre dei muito de mim. Então, como que eu vou continuar trabalhando e conseguir ser uma boa mãe?
acompanhar a rotina da minha filha, estar com ela, educar, né? E aí isso é uma grande preocupação. E aí foi quando eu senti uma dor, assim, porque eu percebi que dentro dos meus pensamentos, da minha condição, da minha conclusão, não era possível, não era muito possível eu continuar trabalhando do jeito que eu trabalhava. Era em Porto, né? Porto era exportação, navio chega, tem que ir, tem que largar tudo para acompanhar navio. E eu pensava, não é possível. E aí foi quando eu comecei a olhar pro campo do empreendedorismo. E aí eu entendi, e aí eu trago para o meu capítulo isso, e adorei quando a Dani me leu meu capítulo e falou assim, o seu capítulo tá com ar de comédia, com uma leveza. Eu falei, gente, sou eu mesmo. Prazer, até na escrita não consigo disfarçar. Mas trazendo essa mensagem, essa linguagem de que gera dor, gente. Nós, mães, pessoas, mulheres, né? Quando a gente tem um filho, né? Quando a gente gera uma vida, nesse momento eu acredito que muitas sentem dor em saber que tem que continuar trabalhando. Atualmente, no 4º mês, você já tem que deixar sua criança para voltar para o trabalho. Então, nesse momento de dor, eu consegui sim colocar um pouquinho, uma leveza e mostrar para as mulheres, que esse foi meu objetivo, sabe? No capítulo, mostrar, clarificar que é possível você empreender, sim. Empreender, e o mais importante, com amor, sendo com o teu coração, dando para as pessoas o que elas de fato precisam através do que você tem, do teu produto. Hoje eu trabalho no ramo de joias, trabalho com joias com design de joalheria, trabalho com suplementação saudável e eu sou mãe primeiro, né? E eu consigo conciliar e consigo dar para o meu cliente tudo aquilo que eu tenho. Então, de fato, é o amor que eu tenho, que eu aplico ali naquele momento, naquele atendimento, e não deixo para trás a minha rotina de mãe, acompanhar minha filha, fazer uma lição, arrumar o cabelo, que isso era o meu maior medo. Quem vai pentear o cabelo da minha filha? Quem vai trocar minha filha para levar para a escola? Não sou eu. Então, na verdade, hoje, nós temos os nossos desafios, sim. Sempre teremos, em todas as áreas. Inclusive, no capítulo eu falo, sim, de mentalidade, porque a gente precisa se encontrar para a gente poder organizar todas essas áreas, né? Mas, e aí no capítulo eu falo que é possível, só que você precisa enfrentar os desafios com leveza, com amor. E aí, com esse amor, eu trouxe também a comédia. Eu trago a leveza, justamente para mostrar para as mães dessa nova geração, para mostrar para nós, para as meninas, né, essas jovens que são mãe de primeira viagem, que às vezes abdicam sim do seu tempo, tempo de qualidade com os filhos, para trabalhar no mundo, trabalhar nas empresas, dando aí mais do que seu tempo, né, de vida, ficam mais tempo nas empresas do que em casa. Então, assim, é possível sim. E quando a gente traz a clareza, quando a gente mostra a nossa história, a gente costuma dizer que palestras, geralmente a gente consegue chamar a atenção de pessoas. Só que o exemplo, o testemunho arrasta. Então, no livro eu falo de mim, da minha história, quando eu transformei, quando eu mudei essa rotina, mudei esse momento e consegui ter sucesso mesmo permanecendo aqui, continuando sendo mãe e levando amor pro meu negócio. É isso, gente. Muito legal. Até isso que a Vânia destacou é interessante, porque muitas mulheres têm essa dificuldade, né? Às vezes a criança nem nasceu, já tá pensando como que vai ser depois dos 3, 4 meses, né? E é uma coisa que ela fica ali alimentando muitas vezes e não desfruta daquele momento, né? Isso que a Vânia falou também tá ligado com o desfrute. O que eu faço muitas vezes aqui com a minha filha, não é tão simples educar. A gente sabe que é complexo, é difícil, né? Cada criança tem as suas dificuldades, até mesmo limitações, mas a gente precisa trazer essa leveza. Eu ensino números para minha filha, assim, quando eu tô fazendo leitinho para ela, quando a gente tá pendurando roupa no varal, a gente ensina ali cores, a gente aproveita tudo, gente. Então, todo momento que você tá com a seu filho, com a sua filha, você pode ensinar, você pode instruir. Inclusive, o Pablo nos ensina muito isso, né? Você não criar filhos, mas você treinar filhos.
Então é diferente, né? Porque o criar todo mundo já faz. A gente cria gado, né? Como ele fala, né? Tem uma live que ele fala bem assim. E a gente precisa treinar e levar a sério, né? E pensar que os nossos filhos não são como todos, né? Então a gente levar ali, vai na risca mesmo, estar junto, observar o que eles estão vendo, com quem que eles estão e sentir até o cheirinho deles ali, porque às vezes o cheirinho também faz uma grande diferença, né? Em você conhecer o cheiro do seu filho, isso é muito forte. Eu, inclusive, estou gestante, estou com um bebezinho aqui, tenho 2 coraçõezinhos batendo aqui, então é muito forte. A gente precisa perceber, ter essa sensibilidade, né? Então, a fase da maternidade, inclusive, eu quero começar daqui uns dias, falar um pouquinho mais sobre esse assunto, sobre esse tema, para ajudar mulheres. Na época que eu tive a minha filha, eu não fazia live, não tinha nada disso no digital, nem tinha Instagram. Então, eu não tive oportunidade de ensinar. Hoje eu já tenho. É uma fase que eu estou vivendo e que eu posso partilhar. Inclusive, meu primeiro livro, O Escritor a Particular, eu partilho, sim, sobre o meu parto, sobre as dificuldades que eu tive, ali aquele processo que eu fui me encontrando. Então, aqui eu partilho bastante sobre isso, dou várias dicas, inclusive o Senhor me conecta com muitas mulheres que têm filhos, que querem engravidar, que têm dificuldade para engravidar, inclusive aquelas também que perderam, né? Que a gente sabe que muitas vezes até perdem, nem perceberam que perderam seus filhos. E aí também tem aquele processo que vive depois, que pode ser que fique com uma depressão pós-parto, e é real, né? A gente pega depois ali de um tempinho que você teve o seu bebê, tem um flash que passa na nossa mente que é assustador. Se você não tiver com a sua mente preparada, você sim fica depressivo, sim. Então é muito forte. E aí o que acontece? Essa rede de apoio, né? Que não é o marido, né? Tem uma rede de apoio que são ali as pessoas que estão ao seu redor, seus parentes, que podem estar te ajudando nesse processo, vão ser cruciais para esse momento. Porque é um turbilhão. Imagina, né? Você tá ali com o seu corpo bonitinho, belezinha, né? De repente aquele corpo começa a se modificar. A criança começa a ficar crescendo ali, vai ficando tudo apertado, os órgãos vão se deslocando do corpo. Olha que processo que nós vivemos. Não é simples. As emoções, de repente você tá bem, de repente você não tá bem. De repente você começa a chorar do nada, né? Então são muitas fases, né? Eu acredito que vocês também devem ter filhos e ter mais filhos. Então é difícil. E uma gestação não é igual a outra. Nós sabemos disso, né? Essa gestação minha tá um pouquinho mais complexa, mas tá tranquila também. Então eu tô me descobrindo novamente, né? Que a minha filha, minha primeira filha vai fazer 4 anos agora em abril, né? Então agora também tô aí uns 3 meses aí. Então já passei daquela primeira fase que é um pouquinho mais complexa, né? Então agora eu já tô indo pra lua de mel, que o pessoal fala, né? Depois dos 3 meses ele se torna um pouco mais leve, tranquilo. Mas a gente precisa estar se cuidando, né? Cuidando da alimentação, fazendo exercício. Inclusive, nessa gestação eu faço academia, eu faço treinamento, né? Para treinar os meus músculos, né? Para me fortalecer. Então, não está sendo como a primeira. A primeira eu não fazia atividades físicas, só uma caminhada leve. Então, está diferente. Eu estou me desafiando todo dia a treinar. Um treinamento leve para me ajudar, né? Nas emoções, para os meus neurônios ali também ficarem quietinhos, não ficar bagunçado, né? Porque nessa fase nós esquecemos muita coisa. Nós temos uma pequena perda ali da massa cinzenta e a mulher de repente vai fazer o negócio e esquece. E é normal. Às vezes você fala assim, nossa, eu tô com alguma, né, algum problema. Não, é porque é a fase mesmo. Porque o nosso corpo ele se prepara para estar totalmente voltado para a criança. Então, nosso corpo começa a ter aquele cuidado extremo com a criança. Então, a gente precisa se cuidar, né? Então, inclusive, uma das dicas que eu já deixo aqui, aproveitando o ensejo, é que você cuide da sua saúde. Se você está com dificuldade para engravidar, começa ali cuidando da sua saúde, da sua mente e deixa na mão de Deus. Fica com calma, descansa, que na hora certa, aquilo que você está mais desejando, que é ter um filho, né? Se tornar uma mãe, vai acontecer naturalmente. E você vai falar, nem percebi e já estou ali com 1 mês, 2 meses. Então é uma bênção de Deus. Então eu quero que a Andréia, querida, também fale do seu capítulo. Inclusive fala sobre a unidade. É um capítulo que eu li pela primeira vez. Eu confesso que eu fiquei refletindo bastante. Na segunda vez, eu já comecei a pegar alguns insights poderosos. Na terceira vez, eu falei, meu Deus, que capítulo é esse? Mexeu comigo, confesso. E me mexeu lá dentro mesmo. Eu falei assim, tem alguma coisa que eu preciso mudar, né? Então foi muito forte. E leia várias vezes esse capítulo, porque ele tá bem assim, rico em sabedoria. Ele fala, inclusive, da Bíblia, né? Se eu não me engano, é o Salmo 133 que você coloca lá. Tá muito forte, inclusive, uma das tarefas aí, que eu só tô dando um spoiler, né? Mas eu quero que você comente, Andréia, qual foi sua experiência na escrita desse livro? Como que você puxou esse tema, que foi muito interessante, inclusive é o tema que puxa o livro, né? Que é o primeiro capítulo, né?
Tá? Então, porque é a letra A, né, de Andréia, então ela abre aí o nosso livro com essa importância, né? Porque às vezes você fala assim, união e unidade, tem diferença, gente. Então, ele vai falar um pouquinho aí pra gente. Fique à vontade, querida. Que delícia te ouvir falar da gravidez, Dani. E a psicoembriologia fala muito, né, sobre você já falar com o bebê, seu esposo falar, a filhinha falar também, porque já ouve, já sente, já sabe. E agora com esse conhecimento que a gente recebe por causa da internet, que trouxe tanta novidade de conhecimento, fica mais fácil para a gente, às vezes, passar uma gravidez, né? O que antes a gente não sabia, hoje a gente pode desenvolver, né? No autoconhecimento, junto com o autodesenvolvimento. Porque se a gente conhece a nossa dor, a gente tem que desenvolver o dispositivo para curar ou para sanar essa dor. Então, vou falar da unidade. Eu não falei sobre a minha vida, né? Eu quis falar sobre o grupo, porque desde fevereiro, né? Caminhando com vocês, caminhando ali com aquelas mulheres, cada uma falando. E todo esse processo se fechou num livro. Quem que poderia imaginar? Quem que poderia imaginar que em fevereiro seria escrito um livro, embora já estivesse no seu coração, né, Dani? E eu não vou falar do Salmo 133, porque senão a gente vai dar muito spoiler aqui, né, do livro, mas eu vou falar sobre a unidade de Deus. Porque eu sou cristã, né, sou filha de Deus, assim como todas nós somos, e ali cada um com a sua fé, e cada um respeitando aquilo, cada uma se respeitando, porque sabemos que todos fazemos parte de um grande reino, porque somos mulheres transformadas para reinar a si mesmas. Então, eu costumo falar que a unidade é como a rede que Deus fala, a rede que Deus lança. Então, quando Deus lança aquela rede, ele pega alguns peixes, e alguns peixes vão voltar para o mar. São pequenininhos ainda. Então, são aquelas que não conseguiram entrar nesse primeiro projeto, mas que estão sendo preparadas para vir para o segundo, para o terceiro, para o 15º e para quantos outros vierem pela frente. Então, foram os peixinhos pequenininhos devolvidos para o mar. Não porque, né? Porque ainda precisam se fortalecer. E tem os outros peixes que se formaram uma união num saco. Ali na frente, esses peixes vão ser distribuídos, cada um para um lugar. E agora sim, sobrou os peixes, todos esses peixes que vão virar um ensopado. Aí sim, esse ensopado é a unidade. A unidade, ela vai alimentar alguém. Então, esse livro é essa unidade, é esse ensopado, é essa misturada de temperos, sabe? Que foi para essa sopa, e cada uma contando a sua história, cada uma de um jeito, cada uma com a sua força, cada uma com a sua fraqueza, mas com a sua fraqueza já curada, escrita num livro. Então, eu costumo falar que a unidade é isso. A unidade é você já não sabe mais o que é peixe, o que é cebola, o que é alho, porque está tudo misturado. E aquilo vai nos alimentar de uma maneira tão preciosa que vai trazer gosto para a nossa vida. E lá no capítulo eu falo sobre o Salmo 133, por quê? Então, eu vou falar um pouquinho. A unidade, ela é uma oração que não precisa de palavras. Porque o próprio Deus ordena a bênção. Não é preciso nem pedir. O próprio Deus, ele manda, ele vê a unidade, ele ordena. Verdade. Ele ordena, ele manda a bênção. Então, eu vi nesse grupo, né? A gente foi caminhando ali, cada hora uma história, um desafio. As mulheres falando, né? Não vou conseguir, não vou conseguir. E a gente falando, né? Eu não vou conseguir. Eu falando, eu não vou conseguir. E acaba que, por causa de uma pescadora, né, Dani? A rede foi puxada. E os peixinhos pequenininhos que voltaram para o mar, com certeza, vão vir para a próxima fase, para a próxima sopa, né?
para o próximo é ensopado, porque a unidade é isso. A unidade, ela alimenta. A unidade, ela traz vida. Então, é esse, né? É sobre isso que eu falo que é a unidade. Unidade não é a união, né? A união é aquela história, né, que a gente conta, que é o Pablo que contou. Eu mudei aqui para o peixe, porque eu falei, preciso contar a minha história de pescador. Todo mundo tem que ter sua história de pescador. Então eu falei, vou contar a minha de pescador, porque é diferente. Mas o Pablo nos ensina assim, que a unidade é como um saco de laranja. Se você rasgar, parece até que está todo mundo unido. Parece até que dentro daquele saco as laranjas estão todas unidas. Mas se você rasgar esse saco, cada laranja vai para um lado. Cada uma encontra o seu caminho. Mas a verdadeira unidade são aquelas 15 laranjas que foram cortadas e espremidas no mesmo copo. E esse suco de laranja vai alimentar outras milhões de pessoas, que serão os compradores do livro, que terão sua vida transformada através das tarefas que eu digo, né, que é atividade. Eu digo que atividade é ativar uma ação em você. Então, gente, o livro é muito especial, foi muito especial para todos nós. Então, por isso que eu quis falar sobre a unidade daquelas mulheres lá, dessas mulheres maravilhosas, das outras maravilhosas que vão vir, das maravilhosas que já falaram ontem. E foi muito especial, e que essa unidade, ela faça isso, ela traga a vida. E aí eu paro de falar, porque senão a gente vai passar. E foi um prazer. Você viu, gente? É muita sabedoria. Então, a Andréia, a gente tá ali junto, sabe, aprendendo todos os dias, né? E a gente viaja, né? Porque tem analogias. As analogias trazem vida ao texto, né? Inclusive, é uma coisa que a gente aprende muito aqui. Eu também sou aluna da Luana Rocha, né? Ela tá aí junto também com o Pablo, na editora, lá na plataforma. Então, a gente aprende com ela sobre analogias. Ela sempre traz aí nas lives. Aquilo fica enriquecedor. Então, é muito interessante. Há uma dica aí também para você que está querendo escrever o seu livro e está com dificuldade, né? Eu gosto muito de analogia, então a gente se conectou rápido por isso também. E é interessante porque a gente precisa levar as pessoas a refletir. E essa reflexão que vai transformar a vida delas. Se a gente entrega tudo muito pronto, não vai ter muita graça, né? Então ela precisa ter ali aquela experiência, né? De trabalhar com aquele texto, de ler e falar, peraí, não entendi, volto lá e leio de novo. E sim, vou ter a transformação novamente. Né? E cada vez que você lê, você vai entender algo diferente, que Deus quer falar com você coisas diferentes, né? Mas daquele mesmo contexto. Então, a escrita, eu costumo falar que, na verdade, foi um discernimento que eu tive em uma das lives, ela tem vida, né? Tem um pulsar dentro da escrita que a gente só sabe ali lendo, escrevendo mesmo e vivendo, né? Então, existe vida, existe um coração ali por trás da escrita, é forte isso, né? Então, mais pra frente eu vou partilhar sobre isso também, sobre essa questão do coração, a escrita em si. Isso é muito enriquecedor para nós. Então, o nosso livro está aí, estamos aí no pré-lançamento. Você que se sentiu tocado, chamado para estar aí, junto com a gente também para o próximo projeto, que eu tenho uma meta de fazer 100 projetos, é o mínimo, né, que eu coloquei aí, né, porque se a gente fizer cada 3 meses um projeto, a gente no final do ano eu vou estar com 7 livros aí mais ou menos. Então, é assim que a gente começa, fazendo um projeto, número 1, número 2, e assim a gente vai. Não sabemos onde vamos parar, né? Mas Deus vai nos levando, nos conduzindo, porque é a força do Espírito Santo que nos conduz, né? Então, foi muito bom ter conhecido um pouquinho da história de vocês. E o nosso livro está aí. Você que se sentiu chamado, chama cada uma de nós aí, chama a Vânia Pinho, a Vânia Cat, a Andréia, chama elas no direct. Olha, eu gostei tanto desse capítulo que você falou sobre a unidade, escrava ou rainha, empreendendo com amor, eu quero saber um pouquinho mais. E eu quero que você me explique algumas coisinhas ali. Eu quero comprar esse livro, quero presentear. E aí a gente vai estar enviando para você, tá bom? Porque o nosso livro está maravilhoso. Ele já é um best-seller, a gente já está profetizando sobre isso. E para a gente finalizar, eu quero que vocês deixem uma pequena mensagem aí para quem ainda não escreveu o livro. E ainda dá tempo, gente. O ano só está no começo. E a nossa vida ela é muito rica. Então temos conteúdos aí para encher livros e mais livros, e não vamos conseguir fazer todos os nossos livros, porque é muito conteúdo, né? Mas se a gente começar hoje, faz um livro, amanhã faz o outro, a gente vai diminuir nesse inchaço. A gente estuda tanto,
busca tanto conteúdo na internet que a gente vai ficando inchado de verdade, literalmente. E aí a gente não transborda. Isso que nós fizemos aqui é um transbordo, tá? Então a minha mensagem para você final é que você transborde mais. Porque daí Deus vai te dar mais, senão você vai ficar muito cheio. Não vai ter espaço para a doação de Deus. Ele vai entregar para você o que se você está cheio, né? Então você vai esvaziando, ele vai renovando, vai ser naquele rio que vai fluindo. Então não é mais represa, né? Que a represa normalmente os peixes não querem morar ali, os que estão ali já morreram, né? Então a gente vai liberando vida, vai liberando aquele fluxo, né? Imagina se o sangue nosso ficasse parado, coagulava tudo. Não funcionava mais nada aqui no nosso organismo. Então precisa fluir, precisa de leveza, né? Como a Vânia falou. Precisa estar aí nessa unidade, nessa mistura que a gente faz aí e que leva esse transbordo, empurra esse pessoal que está parado muitas vezes, né? Então a gente quer ativar vocês. Então quero que vocês aí falem a mensagem final para a gente já ir encerrando. E lembrando que amanhã tem mais, viu? Não esqueçam que amanhã tem mais lives às 21h30. Vamos aí estender até sexta-feira. No sábado temos novidade para vocês aí. Vamos fazer um workshop. Estamos definindo se vai ser aqui no Instagram mesmo ou na plataforma do Zoom, para que vocês sintam um pouquinho mais nosso calor ali, da nossa unidade também ali, deste movimento de mulheres, tá bom? Então, deixa a mensagem final aí, Vânia Pinho, querida, para a gente já ir finalizando também. Eu quero dizer para você que você é um agente de milagres. Você é uma carta viva, tá? Nós somos carta viva que Deus fez para poder estar, como está ali em João 7:38. Do interior seu fluirão rios de água viva. É o que a Dani acabou de falar, a simbologia da água. Então, quem tem sede, vem a mim. Então, assim, quantas pessoas neste momento que a cultura de hoje, o que está acontecendo? O povo está com muito medo, Dani. Então, medo, então, ver as redes sociais e tudo. Então, você vai ser um agente de milagre para você chegar ali e transbordar, dar uma palavra, né, para aquela pessoa que está ali precisando. Então, você pode ser esse agente agora, fazer o seu livro. Por que não? Tem pessoas que vão ouvir de você, não vai ouvir da Dani, não vai ouvir, vai ouvir de você. Então, você precisa ser esse agente, você precisa, a partir do momento que você se doa, você vai sendo curado cada vez mais e fazendo ressignificação e vida sendo curada. Então, seja esse agente de milagre. Fala assim, eu vou ser esse agente de milagre pela escrita e vai ser outras pessoas sendo alcançadas através de mim. No seu trabalho, na sua família mesmo, mas primeiramente é para você. Então, seja esse agente de milagre, vem com a gente, pega na nossa mão e vamos aí apavorar, vamos aí para o mundo inteiro ser essa carta viva. Então, saia da sua zona de conforto e vem com a gente. Peguei um código aí, Vânia, que a escrita é uma limpeza da nossa alma. Então, se você não está escrevendo, você está ficando com muita sujeira aí. Então, está impedindo, né, da mensagem de Deus chegar. Então, se você escreve, você comunica, a sua mensagem vai chegando, nem que vá devagar, mas ela não para, porque ela está a caminho, ela está em movimento, né? Assim, tudo está em movimento, né? Até se você olhar, observar bem, você está se mexendo o tempo todo, tá? Então, presta atenção na escrita que vai fluir muita coisa ainda aqui, viu, gente? Vânia Cat, querida, sua mensagem final para esse povo maravilhoso que ficou, aguentou a gente aqui, firme, forte, porque eles têm, sim, uma meta, uma missão, algo a cumprir ainda nessa live aqui. Ai, primeiramente eu honro mesmo, honro a vida de cada um que passou por aqui, né? Nós honramos todos que estão aqui conosco até agora. E a minha mensagem final é a mesma que eu iniciei, sabe? Você que ainda está aqui nessa live conosco, compartilhando desse nosso projeto, para muitas é o primeiro, para outras já é o terceiro, como a Dani, mas entenda uma coisa muito preciosa, tá? Presta bem atenção. Pessoas te conectam com novos ambientes e novos ambientes te conectam às novas ideias. Para mim, esse projeto é o primeiro livro, então para mim esse projeto é incrível, foi incrível, uma ideia que eu sozinha não pensaria. Então, se você hoje está aí no seu campo de conforto e acha que não é possível você ou escrever um livro, ou você sair da sua mesmice, às vezes a gente não tem nem
ideia de que nossa vida pode ser espelho para uma outra pessoa. Você acha que você não pode contribuir com nada. Mas sabe que se você se conectando com outras pessoas que miram no mesmo propósito, há um destrave, há uma conexão. Essa conexão gera esse transbordo. E aí você vê, é aí que a gente vê, igual a Vânia, minha xará, falou, milagres acontecer, né? Porque, de fato, quando a gente planta, você vai plantar uma semente, mas a gente não faz ideia de quantos frutos vai sair daquela semente. Você sabe que você vê uma semente pequenininha, mas você não tem ideia. Uma semente de manga vai dar uma manga só? Não. Então, eu tenho um método, mas desse livro, desse primeiro livro, desse projeto, já saiu outro método. Então, você em ação, você em movimento, você só vê as coisas acontecerem. Aí, você percebe que você parado, você com a mensagem guardada, acaba ficando ali, servindo para nada. E você pode ir transformando outras pessoas. Então, lembre-se, novas pessoas, novas ideias e novos ambientes. Isso vai mudar a sua vida de um jeito que você vai falar assim, meu livro, estou lançando aqui meu livro. Estamos aqui numa live de terça-feira, lançando o nosso primeiro livro. É isso, é extraordinário. É só ir, é só ir. Muito bom. E viu, é muito milagre, gente. Até tem um dia eu tava fazendo a live, eu falei, Senhor, eu não vou fazer a live hoje. Tava ali debatendo ali, né? Eu falei, até a memória do celular não tava contribuindo. De repente, eu não sei o que aconteceu. Ganhei uns 30 GB no celular. Eu falei, como assim? Não tá normal isso aí. E até hoje a memória tá excelente. Eu falei, não precisei mexer em mais nada. Eu falei, olha, o Senhor queria que eu falasse aquela mensagem. Então o milagre tá aí. O milagre tá no seu movimento. Primeiro, você movimentou, posicionou, o milagre já aconteceu na sua vida, né? Então a nossa vida, a nossa vida já é um grande resultado, que eu partilhei inclusive na palestra lá que eu fui, na formatura do Mastermind da Ana Luquini. Eu falei que a sua vida, a minha vida é um resultado e a sua vida já é um resultado. Então começa pela sua vida, da sua vida, você vai cuidando de outras vidas, a partir daquilo que você escreveu, você vai cultivando aquilo que Deus te deu para você cuidar muitas vezes. Falou, olha, tem uma vida ali que a sua mensagem vai salvar a vida dela. E a partir disso ela vai salvar outras vidas. E é uma grande corrente mesmo, né? Que as pessoas vão aí, um ajudando o outro. E aí a gente cria esses projetos maravilhosos. Andréia, maravilhosa, sua mensagem final. Fui pegando as pitadinhas da história. Quando a gente nasce, a gente dá um grito e chora, né? A gente chora. E quando a gente nasce, a gente traz uma mensagem. Então, a sua alma, o Pablo diz assim, olha, a sua alma tem saudade de lugares onde o seu pé nunca pisou, né? A sua alma tem saudade de lugares onde você nunca viu. Então, assim, quando a gente nasce, a gente chora. Mas quando a gente escreve o nosso livro, a gente faz aquilo que Deus nos mandou fazer, transmitir a nossa mensagem. A sua alma é uma mensageira aqui na Terra, o nosso corpo vai ficar, mas a história da sua alma, se você deixar ela escrita, ela nunca vai morrer, porque aquilo que fica escrito, documentado, transforma vida, anos após anos. Sempre alguém vai encontrar esse livro e vai ter a vida transformada. Então, o que eu quero dizer para você que ficou na live até agora, sabe? E que quer ter sua vida transformada, mudada pela escrita, porque quando a gente escreve, parece que a gente descarrega algo, parece que a gente esvazia. Então, quer dizer, o que eu vou dizer para vocês que estão aqui e que têm esse sonho no seu coração? Nós estamos passando por essa porta. Pela primeira vez, estamos abrindo essa porta. Nós não vamos ficar na porta, nós vamos passar. Então, que você que deseja escrever o seu livro, passe por essas portas também. Nós vamos caminhar. E com certeza você que está aqui, né, nessa live, também vai deixar a sua mensagem, porque a sua alma é uma mensageira. Então, solte o grito que está na sua garganta através da sua escrita. E saiba que vidas serão transformadas, assim como a nossa foi. Gratidão, Dani. Gratidão a Deus, né? Em primeiro lugar, sou apaixonada pelo meu Deus, por Jesus. É meu herói, é meu rei. É aquele que mudou, né, a minha vida.
Então, você que está aqui, passe por essa porta. A porta vai ficar aberta. Gratidão a todas que participaram, Vânia, as duas Vânias, Andréia, querida. Foi um prazer ter vocês aqui e é só o começo, né? Esse livro ele é uma grande porta, como a Andréia falou, e todo mundo cabe nessa passagem da porta. Entrem, Todos. entrem sem medo, porque assim que vocês entrarem, vocês vão perceber, vocês sempre estiveram lá, mas vocês não se reconheciam que estavam lá dentro. Então, o Senhor, Ele está lhe dando a oportunidade, todos os dias. E a escrita é essa iniciativa, né? De você levar uma mensagem que talvez você nem conhecia. Porque quando você começa a escrever, tem mensagem que sai que você não sabia que tinha. É um mistério, sempre falo essa palavra, né? Um mistério que existe dentro de você e que você precisa ali escavando, tirando, e você vai se conhecendo para conhecer melhor outras pessoas. Então, foi um prazer ter vocês aqui. E não esqueçam, gente, amanhã tem mais live, vai ter mais 3 coautoras aqui também, mais conteúdo para vocês. Eu acredito que vocês estão podendo desfrutar durante essa live. E foi um prazer de verdade estar com vocês. E quem aí se interessou pelo livro, se interessou não, quem já vai querer o livro, já quer o livro, nos chame, tá bom? Pra gente já ir enviar para vocês essa preciosidade que vai transformar a sua vida, porque é o nosso convite. Mulheres transformadas para reinar, governar a nossa própria vida, gerir aí a nossa casa, administrar aquilo que o Senhor nos confiou. Vamos tirar o nosso print, eu vou tirar só um minutinho aqui os comentários para a gente já fazer esse print histórico, né, gente? Porque ontem eu comecei, eu falei, eu não fazia collab com 4 pessoas aqui, né? Normalmente eu fazia com uma só. Então também foi um teste, o MVP, com a graça de Deus, está dando super certo. Vamos para o nosso print oficial. Foi aí? Aqui foi. Às vezes a gente vai tirar o print, aparece o volume, né? Aí a gente dá aquela pausa assim, né? Mas deu tudo super certo, gente. Gratidão para vocês. Espero que tudo que a gente falou aqui, sim, sirva para cada pessoa que passou aqui, para quem vai assistir depois no gravado. Lembrando que a gente coloca também amanhã lá no canal do YouTube. Eu vou definir certinho o horário, vai depender da nossa correria aqui. Porque nós estamos aí também correndo para imprimir nossos livros, para a gente também já se preparar para um possível lançamento presencial. O nosso lançamento também é para o dia 28/1. Acompanhe aqui a gente que a gente vai contando todas as novidades para vocês. Tá? Então seja bem-vindo aí você que chegou também. Comece a seguir essas maravilhosas aqui. Aqui tem uma setinha aqui em cima do nome, do lado do nome. Então é só você clicar ali, você já consegue achar cada uma de nós e começar a acompanhar cada um desses projetos. E chamem elas aí para vocês também conhecerem um pouquinho aí o trabalho delas, tá bom? Então fiquem com Deus aí. Um beijo forte, um abraço de 40 segundos para cada uma. E a gente vai conversando aí durante a semana também. Temos muitas novidades. E essas lives vão ter essa semana toda, mas a gente vai continuar depois fazendo collab com uma coautora, 2, para a gente sempre estar impulsionando a mensagem, tá bom? Então fica esse convite para vocês também estarem participando desses nossos movimentos. Temos links aí de grupos para vocês entrarem também. Inclusive nesse grupo Mulheres Transformadas. Sejam muito bem-vindas vocês mulheres, tá bom? Até uma próxima, então, e fiquem com Deus. Tchau, tchau!